Olá, gente. Acho que caí, na verdade, queria dizer para vocês uma coisa importante, sim. Nunca fiz live na vida, né? Então tô tentando me organizar aqui para chamar as pessoas para a gente conseguir trocar um pouquinho de ideia e ir conversando. Peraí, deixa eu ver o que eu tenho que fazer agora. Ah, pronto. Tá. Bom, acho que vocês já entenderam um pouquinho que essa é uma primeira aula que o pessoal da PUC de Sorocaba está organizando. Eles me chamaram e chamaram também uma pessoa de quem eu sou muito fã, para quem eu torci muito durante o Big Brother Brasil, que é a Thelma. Ela já está entrando, daqui a pouquinho vai estar ao vivo aqui com a gente, e a gente vai estar trocando um pouquinho de ideia e conversando com vocês sobre como o coronavírus tem trazido à tona o racismo que existe na sociedade brasileira, né? Então acho que ter a participação da Thelma vai ser extremamente importante pra gente, por tudo que ela viveu, vivenciou e por tudo que a vitória dela no BBB recentemente significa pra gente, né? E como foi importante pra gente no começo dessa pandemia ter aquele momento ali de torcer por ela pra gente conseguir aliviar um pouco de tudo que a gente vinha vivendo no dia a dia. Então, acho muito legal que nessa atividade de hoje a gente tenha a participação dela. Eu tô particularmente bastante feliz, torci bastante, sou muito fã e tô doida pra ouvir um pouquinho do que ela tem pra dizer também. Bom, como é que eu sei que é? Sala e outros. Mas tem que ver quem são as pessoas pra poder. Achei. Pronto, se vocês escutarem uma voz é da minha super assistente, que também é minha esposa, que tá aqui do meu lado. Dá um oi pro pessoal. Ela que tá me ajudando com toda a organização dessa questão da live aqui. Mas vamos lá, vamos em frente. Olá! Olá, Thelma, que prazer. Boa noite! Boa noite a todo mundo que está assistindo. Boa noite, doutora. É uma honra poder falar com você sobre um assunto tão importante. Muito obrigada mesmo, a Liga que me convidou. Estou muito feliz e honrada. Olha, Thelma, queria te dizer primeiro, obrigada por você ter topado. Acho que a visibilidade que a sua participação dá para a gente fazer uma discussão sobre esse tema é muito importante, né? E poder levar essa discussão, essa temática, o como o racismo tem impactado na vida das pessoas, né? Durante essa pandemia do coronavírus é muito importante. Então, super obrigada por você, mais uma vez, estar mostrando para a gente o quanto que uma representatividade com consciência é fundamental, né? Queria te mandar 1 milhão de beijos, assim, eu torci muito por você durante a pandemia. Muito obrigada. E além de mim, acho que tem vários amigos que pediram, ai, pelo amor de Deus, fala que a gente torceu muito, votou muito para a Thelma ganhar. Então, especialmente, queria te fazer um convite. Eu faço parte hoje do coletivo Negrex, né, de estudantes, médicas e médicos negros na medicina. Quando você se formou, provavelmente o Negrex não existia. Quando eu me formei, também não existia. E, basicamente, esse coletivo é uma união das pessoas que estão dentro desse espaço da medicina, que é um espaço super branco, que é um espaço super difícil, e que se acolhem, né? São pessoas negras que estão passando por tudo aquilo que a gente provavelmente, que você deve ter passado também, que eu passei, mas que por estar juntas as pessoas conseguem se acolher, se abraçar e se curar, porque quando a gente se une, a gente se escuta, a gente consegue ir lidando melhor com as situações e consegue ter força para pautar também questões raciais dentro do ambiente da medicina. Então, desde já, queria deixar o convite para você, para fazer parte, junto com a gente, do coletivo Negrex. A gente torceu muito por você dentro do coletivo. A sua vitória no BBB significou muito para todos nós, né? Acho que embora a gente esteja vivendo um momento super difícil em que a sociedade brasileira cada vez reproduz mais exemplos de racismo, quando você
saiu vencedora do BBB, isso foi um conforto para o coração de todos nós, né? Acho que foi muito importante. Eu super aceito o convite, fico muito feliz, porque há praticamente 10 anos atrás, quando eu sonhava, né, em cursar medicina, a gente não tinha, né, todo esse apoio, né? A gente tinha que peitar ali a desigualdade, confiar, né, no que a gente acredita e se basear. Porque quando eu entrei na faculdade, questionaram, né, se eu ia conseguir acompanhar a turma pelo fato de ter entrado por uma política, né, do governo de bolsa 100%, que foi o ProUni. E naquela época questionavam se essas pessoas que entraram pelo ProUni, não só eu, como os meus colegas bolsistas de turma, será que a gente ia conseguir acompanhar esse curso? E a gente mostrou que sim, não só conseguimos, como nos tornamos profissionais apaixonados pela medicina. Então, hoje, vendo que existe uma união entre essas pessoas, eu estou muito feliz e quero ajudar no que for possível. Ai, travou. Não estou te ouvindo, doutora Rita. Acho que eu assim. Melhor? Não estou ouvindo. Fala de novo, doutora. Tá travado. Não tá ruim. Vamos. Nossa, tá mudo. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Agora eu tô te ouvindo. Então beleza. Tá picotando um pouquinho. Bom, agora eu tô te ouvindo. Melhor. Você aceita o nosso convite. Acho que a vivência universitária foi muito parecida com a vivência universitária de vários de nós que estão no coletivo. Então, é muito importante a gente ter esses espaços de troca, né? De não precisar se provar o tempo inteiro, ser forte o tempo inteiro, né? Ter um lugar onde as pessoas e nos acolhe é muito importante. Assim, se hoje eu estou aqui conversando contigo e podendo pautar essa questão racial, é muito por conta do acolhimento que eu recebi no coletivo Negrex. Assim. Então, acho que é importante que as pessoas saibam que existem grupos como esse, né? Coletivos que estão aí para tornar esse ambiente da medicina um pouco menos hostil para nós, pessoas negras, né? Que temos o sonho de fazer medicina, por exemplo. É um sonho que todos nós temos o direito de ter, independente da nossa cor, né? Independente do nosso tom de pele. É um sonho que não tem que ser específico para ninguém. Ficou mudo de novo. Não, tá bom. Você vai sair e entrar de novo. Fala pra ela. Passando para mim. Agora, vamos lá. Bom, vou começar a falar um pouquinho sobre as questões relacionadas com racismo e coronavírus. Eu queria começar trazendo alguns dados, algumas informações para as pessoas se situarem, né? E aí, Thelma, espero que você quiser trazer algum comentário ou falar alguma coisa, por favor, fica super à vontade, tá? Tá bom. A gente vive num país ainda, acredito, que não importa se você é branco ou se você é preto ou pardo, que isso não faz muita diferença. E a verdade é que assim, das pessoas que são brancas, né? Das pessoas que não entendem que ser branco é um privilégio. Eu queria trazer alguns dados para a gente conseguir trazer um contexto do que significa na nossa sociedade brasileira hoje ser negro. E aí, sempre que eu for dizer ser negro, eu estou querendo dizer que são as pessoas que se autodeclaram pretas e pardas. Então, o que significa na nossa sociedade ser negro e o que significa não ser negro, né? Bom, então, a gente tem os dados de 2019, que vão falar até 2018, né? A informação de que praticamente 56% da população brasileira se autodeclara negra. Então, são a maioria da população do nosso país. E aí, quando a gente vai olhar para algumas outras questões, por exemplo, quando a gente vai olhar para o desemprego, para as pessoas desempregadas no nosso país, 64% dessa população é população negra. Então, a gente tem uma taxa muito grande de desemprego entre a população negra no nosso país.
As pessoas que estão em trabalhos informais são 47,3% população negra. E quando a gente vai olhar para a população branca, são 34,6%. E trabalho informal, a gente sabe que está sendo uma questão muito importante agora durante o coronavírus, né? Quem tem trabalho formal e quem não tem trabalho formal, isso faz muita diferença. Quando a gente vai falar em diferença na renda média dos trabalhadores do país, a diferença entre a renda que uma pessoa negra trabalhadora e uma pessoa branca recebe, a diferença é de 73,9%. As pessoas brancas recebem 73,9% a mais do que as pessoas negras trabalhando no nosso país. Então é muito difícil a gente continuar acreditando que não faz diferença a cor da pele e a raça no nosso país, né? É impossível a gente continuar reproduzindo esse tipo de discurso. Quando a gente fala na renda média do trabalhador negro formal, ela chega próximo à renda média do trabalhador branco informal. Então, a gente tem uma discrepância que é muito grande, que ela é muito significativa e que ela vai se traduzir na forma como as pessoas vão viver, adoecer e, principalmente, como as pessoas vão morrer no nosso país. Tá. Peraí que a gente está tendo uma questão técnica. Não, tá ruim isso, né? Melhorou um pouquinho minha voz? O pessoal estava falando que estava dando microfone. Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Perfeito, então. Aí só para a gente trazer um outro recorte que eu acho que é um pouquinho importante, quando a gente vai olhar para pessoas que estão em cargos gerenciais no nosso país, 68,8% das pessoas em cargos gerenciais são pessoas brancas e 29,9% são pessoas negras. É uma diferença muito absurda, principalmente quando a gente lembra que a maioria da população do nosso país é a população negra, né? E aí, quando a gente vai olhar para os 10% da população com os menores rendimentos, dentro desses 10%, quase mais de 75% dessas pessoas são pessoas negras, né? E quando a gente vai olhar para os 10% que ganham mais no nosso país, 27% são pessoas negras. Então, a distribuição de renda ela é muito desigual no nosso país, de acordo com a raça e com a cor. Além da distribuição de renda ser desigual, quando a gente vai falar em questão de moradia, de condição de moradia, que também, novamente, né, com essa questão do coronavírus tem sido extremamente importante, a gente percebe que nas pessoas que vivem numa moradia que não tem acesso, por exemplo, a água encanada, 17,9% da população negra vive nessa situação de não ter água encanada garantida, contra 11% da população branca. Então, é muito importante a gente olhar para essas questões, essas diferenças que parecem que não é nada demais, mas que são extremamente significativas para como as pessoas vão poder viver, né? Como as pessoas, lembrando que quando a gente fala de água, quando a gente fala de fonte de subsistência, a gente está falando de direitos básicos, né? Direitos que toda a população brasileira deveria ter. Só que a distribuição desses direitos e como ele se dá é muito desigual. Acho que é uma questão extremamente importante da gente lembrar, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, das pessoas vivendo em situação de favela e periferia, a gente tem no Rio de Janeiro, de acordo com o IBGE, dados esses de 2010, 30,5% da população negra e 14% da população branca que vive em favelas e periferias. Então, assim, é um número que é menos da metade. A gente tem mais da metade das pessoas que vivem em periferias sendo população negra, né? E aí, quando a gente lembra, por exemplo, de como acontecem as operações policiais dentro das favelas e das periferias, com o helicóptero atirando para baixo, a gente relembra que a maioria da população que vive naqueles espaços é a população negra, né? E aí, trazendo um pouco desses dados, acho que o último dado que é importante a gente trazer é que quando a gente fala de pessoas que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde no nosso país, a gente está falando de 67% da população negra. É 67% da população negra que depende exclusivamente do SUS, contra 47% de população branca, né? Então, essas questões são importantes para a gente entender um pouco do que significa quando a gente tem um sistema público que recebe um financiamento muito menor do que ele deveria receber.
O que significa quando a gente vai falar do coronavírus, de uma série de orientações e cuidados que as pessoas não conseguem colocar em prática. Quem são as pessoas que não conseguem colocar em prática, né? Aí eu queria trazer um pouquinho um conceito que o Achille Mbembe fala, que é em relação a o que é a soberania, né? A soberania reside no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. E aí, quando a gente olha para a falta de direitos que a população negra no nosso país continua tendo, mesmo depois de 300 anos de um processo de escravização, e a gente escuta essa frase, quem pode viver e quem deve morrer, a gente entende muito bem o que a gente continua reproduzindo até hoje enquanto sociedade brasileira, né? E aí, aquele discurso que a gente vai fazer, que a gente vai ouvir de que mas não existe isso. Perguntar a raça das pessoas não é tão importante. Discutir sobre racismo não é tão importante. Não é tão importante para quem? Não é tão importante para quem não sofre os impactos de ser negro na sociedade, né? Eu acho que essa é uma questão muito importante que a gente precisa ficar muito atento. O que é, né? A gente tem discutido bastante a questão do quesito raça-cor. Por que a gente quer tanto que dê visibilidade para o quesito raça-cor? É porque a gente entende que raça-cor, de fato, é uma coisa que existe? Não, né? Eu acho que é importante pra caramba a gente dizer isso. Raça é uma construção social. Raça não tem nenhuma evidência científica. Raça não é uma questão biológica. Raça não é uma questão genética. Nada disso, né? A medicina, a ciência, de uma forma geral, já se colocou e já descobriu que a gente só tem uma raça, a raça humana. Então, a ideia de raça, a construção desse conceito de raça, ela é uma construção social, ela é uma construção da sociedade que tentou e tenta o tempo inteiro, né, hierarquizar quem são as pessoas que vão ter mais poder e quem vão ser as pessoas que vão ser subjugadas. Então, a gente está o tempo inteiro olhando para a população negra como essa população que é subjugada dentro do Brasil. E a gente pode falar tanto da população negra como também da população indígena. Então, as populações que são não brancas, elas não têm uma série de privilégios, elas não têm o poder de controlar como as coisas acontecem no nosso país. Embora a população negra seja a maioria, ela é a maioria em quantidade. Mas quando a gente vai olhar para cargos gerenciais, quando a gente vai falar para representatividade, quando a gente vai olhar para representatividade política, a gente não tem uma quantidade representativa do fato de que a população negra é a maioria, né? Eu acho que essas são algumas questões bem importantes. E aí, quando a gente fala na necessidade de aparecer o quesito raça-cor, é por quê? O que a gente quer mostrar com o quesito raça-cor? Basicamente, o que a gente quer mostrar é o impacto que o racismo vai ter na vida das pessoas. Então, o fato de eu me autodeclarar como uma mulher negra faz com que, em todas as situações que eu viva, tudo que eu vivencie na sociedade seja atravessado pelo racismo, né? Então, as pessoas não olham para mim e eu sou uma mulher. As pessoas olham para mim e eu sou uma mulher negra. E isso traz uma série de impactos na forma como as pessoas vão entender quem eu sou e vão lidar comigo. As pessoas acham que eu tenho um determinado lugar na sociedade, as pessoas acham que tem lugares na sociedade nos quais eu não posso circular, nos quais a pessoa, né, o meu sujeito não é bem-vindo. Um exemplo desse é a faculdade de medicina, por exemplo, né, os hospitais, os lugares que tem, os lugares onde dominam pessoas que têm muito conhecimento e tal, é lido na sociedade como esses sendo lugares não interessantes para a população negra. Então, acho que essas questões são importantes para a gente trazer, né? E aí, uma outra questão que eu acho, um conceito que é importante a gente falar, é o conceito de racismo institucional. O que é essa questão do racismo institucional? A gente está o tempo inteiro falando que a nossa sociedade ela é construída na ideia da hierarquização de raças, né? Que a gente tem uma raça branca que é privilegiada e que está no topo, e a gente tem as outras raças não brancas que são subjugadas. Isso significa que a gente tem um racismo estrutural, né? Dentro da sociedade, a gente tem uma ideia de racismo que faz com que a população negra esteja mais autorizada a morrer, isso faz com que a população negra esteja mais autorizada a viver sem os direitos básicos garantidos. E esse racismo que é estrutural, ele vai se reproduzir nas diversas instituições.
por exemplo, na educação, na saúde, na segurança pública. Então, quando a gente tem, né, a informação de que 75% dos jovens que são assassinados anualmente, né, entre 14 e 29 anos, 75% são jovens negros, a gente está dizendo que a segurança pública reproduz essa questão do racismo na sua própria instituição. Quando a polícia sempre vai parar os jovens negros, porque os jovens negros têm a imagem de uma pessoa perigosa em potencial, o que a gente está querendo dizer é que a segurança pública o tempo inteiro está reproduzindo o racismo. E isso também acontece dentro da saúde, né? Isso acontece dentro da educação, quando a gente vai olhar para a falta de representatividade de população negra no ensino superior, por exemplo, e também acontece na saúde, quando a gente vai olhar para os dados relacionados ao cuidado da população negra. A falta de acesso de cuidado, a forma como o cuidado é ofertado de uma maneira pior para a população negra, né? Eu acho que tudo isso reproduz para a gente o que é o racismo institucional. E a gente tem uma política que chama Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que foi lançada em 2009. Ano passado ela completou 10 anos. E essa política ela é essencial porque ela afirma o seguinte: existe dentro da saúde o racismo institucional. Então, existe essa reprodução, né? E aí eu queria perguntar para você, Thelma, assim, porque eu acho que você tem uma experiência parecida com a minha. Quantas vezes durante a sua vivência na faculdade você discutiu os impactos do racismo na saúde das pessoas? Nenhuma vez, infelizmente, nenhuma vez. Que você está pontuando esses dados estatísticos são, assim, alarmantes, né? Infelizmente, é uma realidade, né? É o que a gente enxerga diariamente. E o que eu acho é, assim, fruto de uma desigualdade que foi gerada lá atrás, um processo histórico, né? E que, ano a ano, a gente vem tentando quebrar, tentando ocupar o nosso lugar nas universidades, no mercado de trabalho. Nunca tinha discutido isso de forma pontual, assim, do ponto de vista estatístico, de comparar da forma como você está fazendo, de forma brilhante. E, assim, nunca tive essa oportunidade na faculdade. E o que me preocupa agora é que a gente não estava preparado para essa pandemia, como chegou, e de que forma a gente vai conseguir assistir essa população, né? De que forma a gente... Porque agora a gente tem que correr atrás do tempo perdido, no sentido de tentar orientar essas pessoas, né? No sentido de tentar resolver esse problema de notificação que você pontuou, né? Então, realmente, a gente tem muito que correr atrás do tempo perdido. Eu estou muito preocupada com essa questão do Covid-19 nessa população mais que depende do SUS, né? E que sofre esse momento de desigualdade. Eu falo muito, viu? Mas a pergunta que você fez foi pontual, né? Se eu já tinha discutido isso na universidade, não tive. Nos 6 anos, nunca tive. Pois é, eu acho que isso é super importante, porque quando a gente não discute isso na universidade, aí eu falo todos os profissionais de saúde, né? O que significa que a gente vai entrar no mercado de trabalho, a gente vai fazer cuidado em saúde reproduzindo uma série de situações de racismo, porque a sociedade é racista. Então, se a gente não aprende a fazer diferente, a gente reproduz o status quo, e o status quo é uma sociedade racista. Então, para a gente fazer diferente, a gente tinha que ter garantido em todas as universidades espaços para discutir sobre isso, né? Para como que o racismo vai impactar no processo de saúde e adoecimento da população, né? Principalmente da população negra no nosso país. E aí eu acho que você traz uma questão que é essencial para a gente, né? Um dos princípios do Sistema Único de Saúde que a gente tem é o princípio da equidade. O que significa a equidade, né? Significa que a gente precisa cuidar diferentemente das pessoas que têm necessidades diferentes. Então, quando a gente olha para todos esses dados que o IBGE traz para a gente percebe que a população negra tem uma série de necessidades que o cuidado em saúde precisa estar atento para conseguir dar conta de oferecer um cuidado
atento a essas especificidades. Porque senão, se a gente simplesmente faz um cuidado igual para todo mundo, a gente não está conseguindo dar conta desse princípio da equidade. O que a gente está fazendo é negligenciando o cuidado para quem mais precisa. E isso é extremamente perigoso e está sendo extremamente perigoso nesse momento da pandemia também. Aí eu queria avançar um pouquinho e trazer algumas questões especificamente sobre o coronavírus, né? A gente tem ouvido bastante as pessoas falarem o tempo inteiro na televisão e na mídia, quem puder, fique em casa, né? Ah, gente, quem pode, fique em casa. E aí eu queria perguntar para todo mundo que está vendo a gente, né? Quem é que pode ficar em casa? A gente acabou de ver os dados relacionados ao trabalho informal, a como a população negra é a maioria que está fazendo trabalho informal. E quando você está com trabalho informal, você não tem garantia de salário, né? Entre os desempregados, a maior parte da população é a população negra. E aí, se a pessoa, de repente, decide que ela vai ficar em casa, como é que ela vai ter uma fonte de subsistência para garantir o mínimo para a própria família? Né? É muito cruel quando a gente diz quem puder, fique em casa. Porque a gente está querendo dizer que para algumas pessoas que não podem, elas que saiam de casa, né? Elas que se virem. E não pode ser assim. A gente não pode entender que a forma da gente combater a pandemia é jogando uma desigualdade que já era histórica para que ela também seja mais um fator que vai fazer com que as pessoas que estão mais vulneráveis acabem adoecendo mais. Né? Eu acho que essa é uma primeira questão que é super importante. Né? O tempo inteiro que a gente fala quem pode fica em casa, quem pode fica em casa. E como é que é em relação, por exemplo, a empregadas domésticas, as babás, as diaristas? Elas podem ficar em casa? Quando a gente diz quem puder fique em casa, a gente está garantindo que essas pessoas continuem recebendo o dinheiro delas, mesmo que elas não estejam saindo para trabalhar? Ou a gente não se importa tanto, né? Porque a empregada doméstica, que às vezes é quase da família, a gente está conseguindo cuidar dela? A gente teve a primeira morte por coronavírus confirmada no Rio de Janeiro, que foi exatamente de uma empregada doméstica que continuou trabalhando porque ninguém liberou ela para ficar em casa e ninguém respeitou a quarentena. Então, acho que a gente precisa olhar para essas questões, né? Era uma mulher negra, trabalhadora doméstica, que nessa questão do quem pode fica em casa, as pessoas entenderam que ela não podia ficar em casa, que ela tinha que continuar trabalhando e se expondo ao risco, diferente das pessoas. Então, esse equilíbrio ele está um pouco complicado, né? Ele não está muito organizado, não. E aí a outra pergunta que era importante, né, da gente colocar é que todo mundo está fazendo essa orientação, né? Ah, o tempo inteiro você precisa lavar a mão, o tempo inteiro você precisa usar máscara. Mas é todo mundo que tem facilidade de acesso à água encanada, por exemplo? A gente viu que não. Para a população negra, a água encanada não é um direito garantido. Já não era antes da pandemia e continua não sendo para muitas pessoas. Então, como é que é o lava-mão? Como é que é o se protege da pandemia nesse cenário em que água encanada não é um direito, né? A gente está falando da quantidade de população negra que vive em favelas e periferias, que muitas vezes, numa casa que tem 2 cômodos, moram 5, 6 pessoas. Como é que é fazer o isolamento social? Como é que é essa questão de ficar isolado ou ficar isolado num cômodo quando tem um quadro suspeito, sendo que a casa não permite que isso aconteça? Né? Como é que o Estado assume a sua responsabilidade de garantir o isolamento social, reconhecendo que algumas pessoas não conseguem fazer isso em casa? Né? E as pessoas que vivem em situação de rua e que efetivamente não têm uma casa para fazer esse isolamento social? A gente simplesmente está negligenciando, silenciando essas pessoas que, mais uma vez, né, são em sua maioria pessoas negras. Por que a gente está fazendo dessa maneira? Né? Eu acho que é uma outra coisa que a gente tem que fazer essa reflexão um pouquinho também. O acesso à informação dessas pessoas também, né, doutora Rita? O acesso à informação, como é que está chegando, né? A orientação para essas pessoas. Será que todo mundo tem condição a ter acesso à internet, a uma live como essa que está elucidando tantas dúvidas? Eu acho que não, né? População de rua é um momento bem delicado. Como é que as pessoas estão conseguindo ter acesso à informação e que informação são essas que estão chegando, né?
Exatamente. Acho que tem umas especificidades que a gente acaba esquecendo, né? Que as pessoas acabam esquecendo de se preocupar. E aí eu queria trazer uma ponderação que uma psicóloga baiana que chama Jeane Tavares, que tem um Instagram que é Saúde Mental População Negra, ela ponderou e trouxe de forma brilhante, que é o que significa para um jovem negro andar, por exemplo, de máscara na rua, né? Qual é o risco que ele corre? E a gente tem uma quantidade grande de jovens negros falando que andar de máscara na rua significa as pessoas apontarem para eles como se eles fossem bandidos. E isso traz mais um medo, traz mais uma questão. Então, até as simples questões de como que eu vou me proteger, a importância de usar máscara para sair na rua, a gente precisa entender que esse usar máscara ele pode ser também muito perigoso para a população negra, né? Então, fazer esse tipo de conversa, conversar em relação a, poxa, então tenta usar uma máscara que seja muito fácil de perceber, para que as pessoas não te parem na rua, por exemplo, ou toma cuidado com a cor da máscara que você vai usar. Essas informações, muitas vezes, as pessoas não sequer pensam sobre isso, porque não é a realidade de quem não vive isso na pele, né? Eu acho que quando a gente está falando de racismo, a gente está falando dessa questão. Uma outra questão que é extremamente, que a gente está vendo aumentar o número de uma forma muito alarmante, são as situações de violência contra a mulher, né? Porque quando a gente fala fique em casa e quando a gente fala da importância do isolamento domiciliar, a gente esquece que para muitas mulheres o isolamento domiciliar é muito arriscado, porque a casa não é um lugar seguro, né? E aí quando a gente vai olhar para a violência doméstica entre a população negra, entre as mulheres negras, são números muito alarmantes, né? São números alarmantes e que vêm crescendo. E como é que a gente conversa com essas mulheres negras? O que a gente orienta para essas mulheres negras e o que a gente também orienta para esses homens que estão em casa, né? Para essas pessoas que potencialmente podem ser agressoras e que estão em casa. Como é que a gente faz para diminuir essa questão da violência que está acontecendo nos domicílios, né? Porque é lógico que viver numa situação de ter que ficar trancado em casa sem poder sair é muito preocupante e gera muito adoecimento para todo mundo. Mas para as pessoas que são agressores, o que significa isso? Como é que isso vai se demonstrar com as vítimas, né? Com as pessoas que são agredidas. Então, além de ficar em casa, a pessoa vai continuar sofrendo agressões. A gente precisa olhar para essas questões. A gente não pode simplesmente achar que o que eu falar para uma pessoa funciona para todo mundo também. Não é verdade, né? A gente precisa estar atento a essas especificidades, que são extremamente importantes. E acho que uma terceira coisa que é importante da gente falar quando a gente está falando do coronavírus e da população negra, a gente precisa lembrar que a população negra é a maior parte da população que tem diabetes no nosso país. É a maior parte da população que tem tuberculose, é a maior parte da população que tem hipertensão, que tem anemia falciforme. E como é que essas doenças que as pessoas já têm vão impactar na forma como o coronavírus vai se manifestar nessas pessoas, né? A gente já sabe que diabetes, por exemplo, tuberculose, são alguns fatores de risco para um agravamento da doença. E como é que a gente está olhando para isso? Como é que a gente está garantindo que essa população negra, que tem uma série de comorbidades, que tem uma série de outras doenças, fique menos exposta? Ou a gente não está nem pensando nisso e está colocando as pessoas expostas e aconteça o que acontecer, né? Porque essa política do aconteça o que acontecer é uma política claramente genocida da população negra. A gente precisa reconhecer isso, a gente precisa dar nome para essas questões, né? Quando a gente sabe hoje que, por exemplo, um leito de UTI ou um leito de internação em enfermaria dentro do Sistema Único de Saúde está especialmente difícil, já não era fácil antes da pandemia, né? O Sistema Único de Saúde já estava extremamente sobrecarregado. Quando a gente olha hoje, ele está ainda mais sobrecarregado. E a gente coloca a população negra, né, que já está super vulnerável para se contaminar e para deixar o vírus circular. O que é essa política, né? O que essa política diz para a gente? Ela diz para a gente, de novo, quem pode morrer, né? Quem são as pessoas que devem viver e quem são as pessoas que estão autorizadas a morrer no nosso país. Ela só reforça uma ideia que já vinha sendo construída, né? Eu acho que é importante a gente olhar para esses detalhes, assim. E aí, eu queria, por último, porque senão eu vou falar para sempre também, trazer um panorama dos dados que a gente tem, né? Que o Ministério da Saúde tem trazido em relação à epidemia do coronavírus no Brasil.
E aí eu queria dividir essa questão dos dados em 3 momentos. A gente tem um primeiro momento em que o Ministério da Saúde lança boletins todos os dias falando sobre o coronavírus, trazendo números de óbitos, trazendo números de pessoas notificadas com síndrome respiratória aguda grave. E nessas notificações e na publicização desses dados não tem nada sobre quesito raça-cor. Nada, nada. Do dia 16 de março até o dia 9 de abril, não tem nenhuma informação sobre questão racial nas informações que são publicizadas pelo Ministério da Saúde. E aí, a partir da movimentação de diversos grupos e entidades negras, né? Seja de médicos, de outros profissionais de saúde, de movimentos sociais, exigindo que sejam publicizados os dados com desagregação racial, a partir do dia 10 de abril, aí sim o Ministério da Saúde começa a trazer informações com a questão racial sendo desagregada. Então, como é que tem sido as notificações e os óbitos em relação à população negra, em relação à população branca, em relação à população indígena? E aí a gente entra nesse segundo momento, que é a partir do momento que o Ministério da Saúde começa a publicizar esses dados. E aí a primeira grande surpresa que a gente tem, que eu não sei nem se dá para chamar de surpresa, porque talvez fosse um pouco esperado já, é que na notificação de síndrome respiratória aguda grave, a gente tem mais de 1/3 das notificações com o quesito raça-cor ignorado. Então, os próprios profissionais de saúde não acham que é importante preencher o quesito raça-cor, não acham que é importante colocar essa questão racial. Talvez porque não vejam o impacto que o racismo tem no processo de saúde e adoecimento das pessoas, né? Mas parece que esse não é um dado que seja tão relevante. Então, a gente tem nos boletins, nos primeiros boletins que vão aparecer a questão raça-cor, a gente chega até a 46% do quesito raça-cor sendo ignorado. E em relação à declaração de óbito e síndromes respiratórias agudas graves, né? E o outro ponto que chama muita atenção da gente é que, por exemplo, no boletim epidemiológico 13, a gente vai olhar que notificações e internações por síndrome respiratória aguda grave vão contar com 32,3% da população negra. Mas aí, quando a gente vai olhar para as declarações de óbito por conta de coronavírus, a gente tem 40% de população negra. E aí, esses dados, que são completamente discrepantes, né? Porque se a gente tem uma quantidade maior de óbitos do que de informação de quadro grave, muito provavelmente a gente está diante de uma situação de subnotificação e de negligência de cuidado. O que significa isso? Que quando a população negra adoece e precisa de internação e precisa de cuidado hospitalar, ela não tem acesso a isso. E ela acaba falecendo antes de ser notificada com síndrome respiratória aguda grave. Isso é muito perigoso, né? Porque, de novo, a gente está falando da população que está mais exposta, que está mais vulnerável à infecção e que também é a população que tem menos acesso ao cuidado de internação, que tem menos acesso aos cuidados intensivos. Então, acho que esses dados e a discrepância que esses dados têm é muito importante para a gente. E aí a gente entra também num terceiro momento, né, em relação a esses dados. Esse terceiro momento, ele vai falar sobre a importância que a gente ainda tem de trazer mais informações, né? Por exemplo, uma informação que seria muito importante para a gente qualificar o que está acontecendo é saber dessas notificações de síndrome respiratória aguda grave, dessas declarações de óbitos, quantas acontecem no sistema público e quantas acontecem no sistema privado. Porque se a maioria dessas notificações estão acontecendo pelo sistema privado, a gente tem uma quantidade de subnotificação e de negligência de cuidado muito maior do que a gente imagina também. Mas se a gente não consegue perceber essas diferenças, se a gente não tem essa informação publicizada, a gente não consegue entender o que está acontecendo, né? A gente sabe hoje que o acesso ao teste de coronavírus ele é muito diferente, né? Se você está no setor privado ou se você tem dinheiro para pagar para fazer o teste, você tem acesso. Já no setor público, nem sempre você tem acesso. A gente tem uma quantidade grande de pessoas que estão morrendo sem sequer fazer o teste de coronavírus. Então, não vão nem entrar para as estatísticas de caso confirmado, né? Eu acho que é importante a gente saber dessa diferença no acesso para entender a importância da gente qualificar mais os dados, né? Além dessa questão de diferenciar
por público e privado, também é muito importante a gente continuar fazendo a diferenciação por bairros, por territórios. Porque quando a gente começou a diferenciar por bairros e territórios, a gente viu, por exemplo, a diferença entre a Brasilândia e o Morumbi, em relação a quantas pessoas confirmavam com Covid e quantas pessoas morriam por causa do Covid. Né? Eu acho que quando a gente começa a ter dados que vão territorializar, dados que vão mostrar público e privado, isso fica muito mais fácil da gente entender e perceber as subnotificações. Uma outra coisa que a gente tem vivenciado, e aí eu vou falar da minha experiência daqui do Rio de Janeiro, é que quando os médicos que estão trabalhando na ponta, né, na atenção primária, que é a principal porta de entrada para o sistema de saúde, começam a levantar os dados sobre mortes por caso confirmado de coronavírus, os dados não batem com os dados que a prefeitura lança. Por exemplo, a gente tem na Rocinha uma informação oficial de que 9 pessoas morreram com Covid confirmado. E aí, quando a gente vai ver os dados que as unidades básicas de saúde da Rocinha estão conseguindo produzir, a gente tem um número de 22 mortes, né? Então, de 22 não oficiais para 9 oficiais, olha a quantidade de subnotificação que a gente tem. Olha como a gente acaba diminuindo e desvalorizando o quanto que o coronavírus tem afetado as populações de periferias e favelas, né? A mesma coisa acontece na favela do Jacarezinho, por exemplo, que é onde eu atuo. A prefeitura diz que tem uma morte confirmada. E só fazendo busca entre a gente, procurando exame de confirmação, a gente já conseguiu confirmar 5 mortes por coronavírus. Então, os dados são completamente distantes e a gente precisa entender o que significa isso. Porque se a gente tem dados nos quais a gente não pode confiar, o que de fato está acontecendo? Como é que a gente está conseguindo controlar ou não está conseguindo controlar a epidemia de coronavírus no país? E quais são as estratégias que o Ministério da Saúde, que o governo, que os estados e que os municípios vão ter para conseguir garantir a equidade no acesso ao cuidado em saúde, né? Considerando as questões raciais. Eu queria, para terminar, trazer para vocês 2 reflexões. Acho que a primeira reflexão é essa, né? Diante do cenário em que a gente tem uma população negra extremamente vulnerável à contaminação pelo coronavírus e uma dificuldade no acesso à internação, quais vão ser as estratégias que o Estado vai trazer em relação a garantir esse acesso, a garantir equidade no acesso a leitos de internações e a leitos de CTI. E a outra reflexão que eu queria fazer com vocês é que a gente tem vivido muito a ideia de solidariedade, né? Da importância da solidariedade. E essa solidariedade que está sendo proposta, ela é para todo mundo ou ela é seletiva? E se ela é seletiva, quem que ela está excluindo? Né? Quem são as pessoas que não estão entrando dentro dessa solidariedade dita que está mobilizando todo o nosso país? Acho que essas eram as perguntas que eu queria trazer. Não sei se a gente vai conseguir abrir para algumas perguntas, mas também queria te ouvir um pouquinho, Thelma, em relação ao que você acha e algumas ponderações suas. Então, ao sair de um confinamento, né, eu não tinha nem noção da proporção que isso tinha tomado e fiquei realmente assustada. E num primeiro momento a gente se preocupa com as questões primárias ali, né? Quais são os principais sintomas, o que se tem de tratamento. E aí, num segundo momento, eu realmente comecei a levantar muito no que você pontuou agora nessa discussão, que são as questões de desigualdade, né? Essa estatística que é muito cruel, mas que é real e que a gente tem que lidar mesmo, de como estariam esses trabalhadores informais, de como estaria a questão de acesso e de tratamento para essas pessoas. Acho que a gente também tem que se preocupar com a questão, como você falou, de solidariedade, como está a saúde mental dessas pessoas, né? Como você deu o exemplo de uma empregada doméstica, de uma babá, que sabe que tem que sair de casa para trabalhar e está botando em risco, né, a saúde de toda a família. A saúde mental, eu acho que vai ter um reflexo muito grande, que vale a pena depois a gente levantar a estatística disso. E acho que nesse momento fica essa mensagem mesmo de tentar fazer o que está ao nosso alcance, essa questão da notificação, que realmente é muito importante para a gente poder
avaliar esse impacto e servir como instrumento para cobrar das autoridades essa questão de equidade, que é um direito de toda a população, um princípio universal do SUS, e que nesse momento, mais do que nunca, tem que ser cumprido, né? E são medidas como essa que a gente está tendo agora, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, que vai incomodando para que a gente cobre os nossos direitos e dessa população que às vezes não tem nem lugar de fala para cobrar seus próprios direitos. E Com é certeza. isso. Eu acho que Eu tem fico uma... muito solidária, e o que eu puder estar ajudando também em questão de orientação e lugar de fala, pode contar comigo para isso. Legal. Eu acho que tem uma questão que é importante. A gente está falando para um público que eu imagino de estudantes de medicina, né? E os estudantes de medicina estão com muita vontade de ajudar nesse momento, né? Eu imagino que tenha esse desejo de participar e de ajudar. Eu queria compartilhar uma situação que a gente viveu recentemente no Jacarezinho. A gente Voltou. A gente tem uma quantidade enorme de profissionais de saúde, desde médicos, pessoal da saúde bucal, pessoal da enfermeiros, agentes comunitários de saúde, adoecendo por conta do coronavírus, né? A gente tem mais de 20 profissionais na clínica que eu trabalho que já positivaram com o coronavírus. E aí, quando a gente está falando especialmente dos agentes comunitários de saúde, a gente está falando de profissionais de saúde que moram na comunidade. Então, essas pessoas que adoecem, elas acabam também circulando o vírus pela comunidade, né? Então, o que eu queria dizer para os estudantes todos que estão vendo a gente é que ajudar é muito importante, mas talvez a gente precise repensar a forma de ajudar, né? Talvez ajudar fazendo informação, conversando com rádios comunitárias, conversando com grupos de movimentos sociais para garantir a qualidade das informações que as pessoas vão ter, seja muito mais importante do que estando fisicamente nas unidades de saúde, se expondo ao risco. Porque quando a gente aumenta a quantidade de pessoas nas unidades de saúde se expondo ao risco, a gente também aumenta a quantidade de pessoas que vão precisar de leitos hospitalares que já estão numa quantidade muito abaixo do que a gente está demandando. Então, a gente precisa muito ficar atento a isso, né? Que é importante, lógico, toda ajuda é muito bem-vinda, mas que a forma de ajudar a gente vai ter que repensar, a gente vai ter que usar a nossa criatividade. A telemedicina, ela está sendo muito importante nesse momento como uma forma da gente conseguir conversar com as pessoas, da gente conseguir oferecer uma escuta qualificada, da gente oferecer cuidado em saúde mental, como a Thelma falou brilhantemente, lembrou, né? O quanto que a saúde mental das pessoas está sendo impactada pela questão de ficar de quarentena ou pela questão de não poder ficar de quarentena e de estar com medo de estar o tempo inteiro saindo para trabalhar e levando o vírus para casa, como que isso está impactando a vida das pessoas. Então, pensar formas de ajudar que não sejam presenciais, porque, de fato, presencialmente, quando tem muito, muito mais gente nas unidades de saúde, isso acaba trazendo maior risco de contaminação. E é isso que a gente tem que evitar ao máximo nesse momento, né? Eu acho que é uma das coisas importantes da gente lembrar, assim. E outra coisa que eu acho que é importante de lembrar também é da importância do cuidado da saúde mental dos profissionais de saúde, né? Eu acho que está sendo especialmente complicado nesse momento e que se a gente não ficar atento, se a gente não for cuidadoso em relação aos colegas que estão trabalhando com a gente, aos outros profissionais de saúde, a gente talvez tenha uma diminuição muito significativa das pessoas que vão conseguir estar trabalhando. E aí isso vai ser mais impactante também para a pandemia, né? Então, achar caminhos. A gente tinha o BBB, que a gente ficava te acompanhando e torcendo para ti. Agora a gente já não tem mais o BBB, mas achar outras formas de, quando a gente não estiver trabalhando, estar conseguindo deixar a cabeça um pouco menos pesada, acompanhar as notícias, mas não só fazer isso também. Eu acho que tem algumas coisas que são importantes para a gente conseguir lidar, porque a gente já sabe que a pandemia ela não vai durar só mais 15 dias, né? Ela vai durar um tempo maior do que a gente gostaria e a gente precisa, por conta disso, estar atento à nossa saúde mental. E aí eu vou falar agora especificamente para os estudantes de medicina e médicas e médicos negros. A gente não tem esse hábito, né, de olhar para a nossa saúde, de cuidar da gente, e eu acho que a gente precisa fazer isso, ainda mais num cenário que a gente está vivendo, que é um cenário
completamente fora do esperado, fora do normal. A gente já não vivia a normalidade antes, mas a gente está vivendo um cenário novo, muito difícil, muito angustiante, e a gente precisa o tempo inteiro estar cuidando, estar olhando para a gente, estar olhando para os nossos, para a gente se fortalecer diante desse cenário, né? A gente do Grupo de Trabalho de Saúde da População Negra fez um manual de orientações sobre a Covid-19 voltadas para favelas e periferias. Então, está circulando aí, depois eu mando para ti também, Thalma. Que é uma forma da gente conseguir levar informações que sejam mais práticas e factíveis para as pessoas, né? Porque quando a gente vai falar de cada um vai ter um banheiro, então separa um banheiro só para a pessoa que está com suspeita de coronavírus, essa não é a realidade de muita gente no nosso país. Então a gente tentou fazer algumas orientações que são mais possíveis para uma maioria da população brasileira também. Que legal, que legal. Parabéns pela iniciativa. Que isso. Bom, acho que era isso. Eu não sei se a gente consegue fazer algumas perguntas aqui. Eu não sou muito boa com o Instagram, não. Mas a gente também só tem mais 5 minutos. Acho que não daria muito para fazer isso, não. Mas acho que a gente passou um pouquinho, né? Acho que a informação que a gente queria passar era principalmente essa. Era a necessidade da gente entender que quando a gente está falando do nosso país, a gente está falando de um país que desde antes da pandemia do coronavírus já era extremamente desigual e que a pandemia ela não está trazendo nenhuma desigualdade, né? Ela só está acentuando aquilo que a gente já vivia antes e que é muito importante a gente estar atento para isso, para quando a gente falar as coisas, quando a gente tiver grandes ideias e sugerir, que a gente consiga sugerir coisas que sejam possíveis para toda a população, para a gente não fazer aquilo que a gente quer, que a gente já vê acontecer tanto na sociedade, né? Que as pessoas que já são mais vulneráveis ficam sempre sendo negligenciadas, silenciadas e novamente sendo oprimidas e oprimidas. Então, talvez o primeiro passo para todos nós seja reconhecer e tentar diminuir as opressões que a gente reproduz no dia a dia. Talvez quando a gente tenha esse passo, reconheça isso e comece a fazer diferente, a gente já consiga mobilizar grandes coisas na sociedade, né? E acho que a gente também tem um papel muito importante de cobrança. A gente, enquanto sociedade civil, tem mesmo que cobrar os estados, os municípios, o governo federal, no sentido de dar garantias, porque o que a gente está falando é de direitos mínimos. A gente não está falando de privilégios, a gente está falando de direitos básicos que são necessários para todo mundo. E aí, uma coisa que talvez seja importante para a gente fechar a live é falar que quando a situação, né? A gente está falando da população negra, e a população negra, principalmente as mulheres negras, são a base da pirâmide da sociedade, né? E se a vida for melhor para as mulheres negras, ela não vai ser pior para as outras pessoas. A vida vai passar a ser melhor para todo mundo quando ela é melhor também para as pessoas que estão sofrendo mais. Então é muito importante a gente estar atento a isso e a gente se implicar em garantir que a sociedade trate de uma maneira melhor, mais respeitosa e garantindo os direitos para todo mundo, inclusive a população negra, inclusive mulheres negras. Eu queria agradecer, parabéns pelo seu trabalho, viu? Parabéns mesmo. Deixar aqui toda a minha solidariedade ao pessoal que está aí super engajado com essa questão, né? Essa exacerbação dessa desigualdade agora diante de uma pandemia que acaba desestruturando mesmo, né? Se existe uma desigualdade, acabou exacerbando mais nesses momentos de crise. Já seria esperado que isso acontecesse. E é isso, contem comigo para o que precisar. Um beijo para todo mundo aí da PUC Sorocaba. E muito obrigada mesmo pelo convite de vocês. Eu amei participar, estou aqui aos poucos me atualizando novamente. Estou muito feliz. Muito obrigada. Olha, obrigada. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade de estar dividindo essa live com você. Assim, estou muito feliz. Você, de fato, representa muita coisa. Acho que a ficha de vez em vai demorar um pouco ainda para cair, mas do quanto que você está lá e você não ter pedido em momento nenhum
desculpa para ser exatamente quem você era e para falar o que você queria falar e para se colocar da forma como você queria se colocar. Isso foi muito importante para todos nós, né, para a população negra, mas acho que para nós, mulheres negras, isso foi muito importante, foi muito impactante. Acho que diversas vezes eu falei que achava que uma mulher negra não ia conseguir ganhar o BBB, porque na nossa sociedade mulheres negras não geram sensibilidade e solidariedade. Mas ainda bem que eu estava errada, né? E ainda bem que a gente viveu esse momento, que foi um momento de êxtase total, assim. Eu lembro que eu fiquei com a cara de idiota durante 3 minutos quando quando o Thiago Leifert falou que você ganhou, e acho que isso foi muito impactante, isso foi muito importante pra gente. Obrigada pela tua coragem de estar lá e pela tua coragem de não pedir desculpa para ser exatamente quem você é. Acho que a gente precisa de pessoas assim, a gente precisa dessa representatividade. Obrigada mesmo, viu? Acho que vamos terminar por aqui. Muito obrigada e depois me manda o contato do grupo que eu vou com muito prazer participar. Ai, que bom. Obrigada, viu? Beijo, beijo. Se cuidem, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Thelma. Tchau, beijo. Mas eu tenho.